Tudo jóia, graças a Deus. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal entrando. Claro. Como é que tá por aí em São Paulo? Tudo jóia? Tudo bem, tudo bem. O clima está gostoso hoje. Aqui tá tranquilo também. Vou começar me apresentando um pouquinho, né? E quando o pessoal vai entrando aí, a gente vai esse bate-papo. Quero deixar todo mundo muito bem à vontade aí para interagir com a gente, né, Darlan? Ontem a gente se encontrou num bate-papo aí, que era para ser de 40 minutos, meia hora, quase durou 2 horas. Verdade. Porque o assunto aí é tão gostoso, né? Tanta coisa para se fazer, para se falar, né? Muito bom mesmo. Espero que todo mundo goste, que todo mundo esteja aí com a gente, possa estar convidando as pessoas para participar. Eu quero ter a integração de todo mundo, porque é um tema assim, fascinante. Eu, particularmente, percebi que também tem isso muito forte, né, no seu DNA de trabalho, como propósito, né? Então, isso é muito bom. Então, aí, para quem não me conhece, aí eu sou Bia Gadia, estou aqui a convite da EDS. Para quem não conhece, a EDS aí é uma plataforma, né, que ela tem como objetivo principal aí fazer a conexão entre os profissionais, as empresas, uma transformação totalmente digital, levando inovação, sustentabilidade, conteúdo, né, fazendo todo mundo aí ativar esse propósito de vida aí, né, ao meio ambiente. E a arquitetura é totalmente conectada a isso tudo, né, Darlan? Sim. E eu, então, eu sou arquiteta, eu sou goiana, né? Sou natural de Goiás. Fui para Uberlândia, com 17 anos fui para Uberlândia, me formei em arquitetura e urbanismo. Depois de lá, eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, me especializei em design de interiores, trabalhei um pouquinho também com cenografia, com cenários para shows, eventos, né? E depois eu tive convite, me especializei também em design de interiores e arquitetura sustentável. E saindo de lá, eu tive convite para vir para Barretos, então trabalho também com arquitetura para a saúde, né? Faço parte aí também da diretoria da BDH, que é a Associação Brasileira de Edifícios Hospitalar. E sempre, desde a arquitetura, eu sempre tive um propósito muito forte, assim, com o meu trabalho, né? E é muito bom quando a gente consegue unir as coisas, o propósito com o amor à profissão. E a sustentabilidade sempre esteve muito presente. Em 2012, quando pouco se falava em arquitetura sustentável, né? Eu tive o prazer aí de ter um projeto, foi o projeto piloto da GBC Brasil, e logo depois disso, a minha vida é falar de sustentabilidade, né? Fazer projetos aí que realmente têm um significado, um propósito bem relevante aí para as pessoas e para o mundo. E tenho a minha casa também certificada pela GBC e atualmente ela foi certificada pelo HBC. É a primeira casa certificada de educação pré-existente no Brasil. Então, isso me dá um orgulho muito grande, né? E os olhos brilham quando eu falo de sustentabilidade, porque realmente eu falo que é o caminho, né, de todos os profissionais aí. Darlan, agora eu quero ouvir um pouquinho de você, né? Como você caiu nesse mundo aí de sustentabilidade. Fala um pouquinho pra gente aí, conta pra Dei gente. algumas voltas até chegar nesse ponto, viu? Eu sou baiano, então eu fiz arquitetura lá na Universidade Federal da Bahia. Fiz alguns projetos, tive escritório lá e tudo, com alguns colegas. Cheguei a fazer venda de materiais especializados para o setor da construção civil. Comecei a dar aula também, me tornei consultor na indústria moveleira. Então, assim, eu atirava para tudo quanto é lado. E a minha atuação lá no Senai da Bahia, que foi em torno de uns 13 anos, né, eu me tornei gerente de área tecnológica e a gente atendia o setor do mobiliário do Estado. E depois eu comecei a me Que envolver com alguns legal. projetos. Primeiro comecei com um projeto que era de fomento de design na região Nordeste, que foi bem interessante isso. A gente promovia com que indústrias começassem a se envolver com toda essa questão. E aí foi o primeiro momento que você começa a ouvir um pouco de sustentabilidade. Porque no desenvolvimento de produto, esse alerta dos designers industriais já é bem bacana, bem antes até do arquiteto, né? Trabalhei na África num período que a gente foi construir uma escola profissionalizante lá. E eu acho que essa paixão pela gestão de projeto Que me legal. trouxe para São Paulo. Aqui eu me tornei um PMP, que é um título de gestor de projeto internacional que é bem reconhecido, né? E aí surgiu a Casacor. Eu Olha, achava que não era muito minha praia. O que é que eu vou fazer na Casacor? estava predestinado, né? Pois é.
E Que foi legal. muito bacana. Então, eu agradeço muito a Cristina Ferraz, que eu considero assim, a gente considera a primeira dama da Casa Cor, mas foi a pessoa que me selecionou para trabalhar na Casa Cor. E a Lívia Pedreira, que é nossa atual superintendente, que eu acho que me deu uma chancela para que a gente pudesse implantar melhorias em uma obra que já era boa. Mas que a gente precisava melhorar, trazendo a questão da sustentabilidade há 5 anos atrás. E eu acho que daí eu comecei a me envolver mais seriamente com o assunto. E é apaixonante, né, Darlan? Nossa, você aprende Assim, muito. que a gente vê aí essa questão da sustentabilidade é uma coisa muito forte, muito enraizada e muito preocupante, né? A gente está aí com o planeta pedindo Sim, socorro, sim, a gente está aí, a população multiplicou 7 vezes mais, e os nossos recursos naturais são os mesmos, né? verdade. Então, eu vejo assim, e se os profissionais, se a gente não se conectar, um se conectar ao outro e puxando ao outro para junto a gente fazer a diferença, o processo vai ser muito mais demorado, né? Vai ser um sofrimento para todos os lados. A gente vê aí o quanto é importante essa contribuição em todos os projetos Sim, sim, e em todos os segmentos, né? verdade. Falando assim, quando a gente estava com o tema assim, de arquitetura e construção, o que para você, quando você fala em arquitetura e construção sustentável, o que é isso para você? Olha, eu acho que quando a gente faz arquitetura, né, lá no conhecendo as técnicas de arquitetura, eu acho que muita coisa já é trabalhada lá. Não é dito que isso tem link com sustentabilidade, mas a gente hoje sabe que sim. Então, eu acho que tudo começa no projeto. O arquiteto é quem vai conhecer as expectativas do cliente, é quem vai poder apresentar materiais que sejam adequados para aquelas expectativas, é quem vai poder fazer os links para trazer um tamanho adequado de espaços. É, é ele quem vai envolver o cliente para mostrar que existem diversas técnicas construtivas que são eficientes e bacanas para usar no projeto dele. Então, muitas vezes o consumidor ele não tem acesso a todas essas informações. Então, para mim, a primeira coisa começa no projeto, com o link do cliente. A segunda, eu acho que é o que o arquiteto traz com ele. Então, é o aprendizado que eu acho que a gente traz da faculdade, da necessidade de uma boa acústica, de uma ventilação cruzada, de aproveitar a iluminação natural. São todas questões ligadas ao bem-estar e que a gente tem que trazer e permear isso no projeto. A terceira que eu acho, Bia, tem a ver com a própria construção. Então, o arquiteto também, ele é um indutor disso. Ele pode se associar a uma empresa que vai executar aquele projeto e que também traga eficiência nesses requisitos, né? Então, poxa, você tem que pensar em menos tempo, você tem que pensar em uma mão de obra qualificada, eficiente, reduzir os resíduos dessa obra quando para nós a gente pensa que a construção civil é responsável por 50% dos resíduos de uma cidade, isso é estarrecedor. Então, assim, Surreal. né, de 40% a 60% do lixo urbano vem da construção civil. Então, eu acho que nós somos também, de novo, pessoas que vamos estar ali para poder promover essa mudança. Responsáveis por isso, né? Exatamente. E aí, por último, eu acho que vem uma coisa que está ligada a nós, mas que nós vamos ter que passar o bastão para o cliente, que é o pós-uso. É a casa já sendo utilizada, que ela vai consumir água, que vai consumir energia, e que o arquiteto tem que fazer, quando ele passa esse bastão para o cliente, fazer com que aquele espaço tenha bem-estar e seja longevo. Então, a gente tem que cuidar dessa parte digamos assim, da saúde da construção. Porque você entregou para ele. Então, é uma criança que agora está na mão dele, que ele vai ter que fazer a parte dele, entendeu? Então, eu acho que a gente pode fazer esse link bacana e a gente teve um exemplo muito bom até na Casa Cor 2019, que foi a casa feita pelo Duda Porto, que era uma casa saudável. Então, a gente Então, linka excelente.
linka tudo isso que eu Sim. coloquei no resultado final. E por que eu estou falando da Casa do Duda? Porque depois dela também ser certificada como Casa Saudável, ela foi comprada pelo ator Bruno Galhaço e levou para ser Sim. implantada em outro local. Então, todo esse Sim. conceito de saudabilidade É um estava projeto indo junto. inteligente, né? É um projeto inteligente. Pois É é. um projeto inteligente que vira um produto. Exatamente. É isso Então, aí. eu acho que a arquitetura sustentável está baseada nisso que eu tentei resumir para vocês aí, no que eu acredito. Acho que Nossa, você que engloba pode... tanta coisa, né? Eu penso, quando a gente fala em arquitetura, quando a gente fala em construção sustentável, eu falo que essa construção sustentável começa bem antes de se falar em meio ambiente, começa bem antes de se falar em projeto, né? Verdade. Porque tudo está alinhado a um bom planejamento. Eu até separei aqui, eu falo que a gente tem 5 pilares. Eu até enumerei aqui para não esquecer nenhum, que eu acho que são pontos assim, super importantes, que são relevantes, que a gente precisa ser mencionado e realmente dar o devido atenção e valor a isso. Principalmente, eu acho que o nosso público maior deve ter muitos arquitetos aqui, né? Sim. Então, é muito resumido em cima do que você falou, Darlan. Eu penso assim, a eficiência do programa de necessidades. O que é essa eficiência quando eu falo em programa de necessidades? É a questão do projeto, o alinhamento de todo esse planejamento, né, de tecnologia, inovação, técnicas construtivas, que a gente tem aí, a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas construtivas também. Tudo isso faz parte de um bom projeto. Uhum. Então, esse planejamento, para mim, é o primeiro pilar. O segundo pilar, para mim, é o canteiro de obras. Esse canteiro de obras fala tudo, é uma gestão de sustentabilidade, né? Isso. Quando a gente fala de gestão de sustentabilidade, a gente fala de sistemas integrados de materiais, a gente fala de logística, de transporte, a gente fala de construção, a gente fala de resíduos. Isso tudo precisa ter uma gestão muito bem administrada, senão isso não é Perfeito. sustentabilidade, né? O terceiro pilar, para mim, eu falo de responsabilidade social. Quando eu falo de responsabilidade social, é muito triste ainda quando a gente pensa num cenário de construção civil. Quantas vezes a gente vai numa obra, a gente ainda depara com a mão de obra de botina e boné. Isso é surreal, isso não é sustentabilidade, isso não é responsabilidade social. Quando não estão Então, descalços, isso né? então, então não dá para a gente falar em sustentabilidade sem pensar nisso tudo. Sim. O quarto pilar para mim é essa boa arquitetura que prevê saúde, bem-estar, conforto. Eu sou apaixonada por isso. Eu falo assim, eu não consigo pensar em arquitetura sem pensar em promover saúde, qualidade de vida, bem-estar e vida aos usuários, né? Então, quando a gente fala desses parâmetros de sustentabilidade, de certificação, hoje a gente utiliza muito a questão da certificação para realmente carimbar, né? Atestar que Sim. aquilo ali Validar, é né? o caminho, validar aquilo ali. Mas eu acredito que todo profissional já tem que ter isso no seu DNA. Isso aí Perfeito. é a regra, Perfeito. é o básico. Gente, vamos voltar a fazer a boa arquitetura. Todo mundo que fez uma boa arquitetura sabe que precisa identificar todas as necessidades do É isso cliente, mesmo. do usuário, né? E a gente deixou de fazer isso muitas vezes, né? E o quinto pilar para mim, né, que eu falo muito da questão dos materiais, a análise dos materiais, né? Eu falo assim que todo o material ele devia vir com um selo, né? Ele tinha que vir com falando da questão do carbono, como ele foi fabricado, porque isso ajudaria nós profissionais a especificar isso, Uhum. né? Porque a gente consegue ter um controle maior. Eu falo que essa boa arquitetura, essa boa construção, não é a gente prever o que vai acontecer daqui a 50 anos. É a gente deixar esse projeto, pensar nesse projeto, que esteja preparado para qualquer fase da vida, para qualquer dor. Olha o que a gente está passando aí com relação Verdade. à pandemia, né? É surreal tudo Sim. isso. A arquitetura, será que se tiver todo... Quem tiver de arquiteto aqui, eu tenho certeza que vai concordar com o que eu falei. Tudo que a gente está fazendo hoje, a gente aprendeu a fazer um dia. Sim, sim. E por algum motivo a gente deixou de fazer. A gente fala muito sobre arquitetura, a questão do hall de entrada. Por que deixou de ter um hall de entrada, né, Nego? Por que a gente não tem um hall de entrada? Hoje, o quanto o hall de entrada é importante para a questão da higienização. Perfeito. A varanda nos apartamentos. Por que foi tudo enclausurado, fechado por conta de um ar-condicionado? E outras Então, são todas... necessidades que surgiram, né, com a pandemia, né? Sim. Desde ambientes que antes a gente tinha conjugado e hoje a gente precisa dividir para ter um pouco de privacidade, porque ou as crianças estão estudando ou a gente está fazendo uma live, então você precisa de adaptações. Darlan, fala comigo, cadê aquele espaço que a gente sempre teve, né? Aquele espaço de trabalho, aquele espaço de estudo?
foi arrancado da Perfeito. arquitetura. Exatamente. Foi arrancado, né? Verdade. Por quê? Então, a gente tem que lembrar o porquê de tudo. Essa arquitetura sempre existiu, por que deixou de existir? Então, acho que por algum momento a gente ficou ouvindo muito esse mercado. E é isso que eu quero entrar um pouquinho contigo agora. Quando a gente está falando assim, arquitetura sustentável, a gente fala desses parâmetros de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, falamos da questão da certificação também. Você acha, Darlan, o que é a sua opinião quando a gente fala em arquitetos, na arquitetura? Você acha que por algum motivo nós, arquitetos, especificadores, projetistas, deixamos de seguir a boa arquitetura para seguir o mercado? O que é a sua visão quanto a isso? Olha, eu acho que sim. E vejo dois lados aí. Primeiro, eu acho que a resposta dessa pergunta sua pode ser dada pelos edifícios corporativos que a gente tem hoje e pelos edifícios residenciais das grandes cidades também. Não falo nem tanto das casas, porque é algo mais personalizado, customizado. Mas se você olha para os edifícios de moradia, ou para os corporativos, as coisas ficaram para serem resolvidas com um ar-condicionado, por exemplo. Então, os corporativos se fecharam, tem grandes peles de vidro, fantástico, mas e o microclima disso? Então, parece que você foi lá e colocou algo que tinha que caber dentro de um lote, otimizado para você poder vender o máximo possível daquilo ali. Eu não vou falar de todos. Um metro quadrado, né? Isso. Passou a ter importância o metro quadrado. Isso, a localização e tudo. Então, tudo isso ficou à frente do que a gente aprende na arquitetura, que é fazer um espaço que cuide do bem-estar do homem, né? Tudo bem que a gente começou a fazer isso de forma mecanizada, mas uma coisa que eu coloco também. Por que os apartamentos que são virados para nascente são os mais caros? E por que a gente constrói os virados para poente ou que tem uma fachada que não é tão salubre e aí você joga para baixo e você vende para alguém e diz assim, ó, corrija aí com o ar-condicionado, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que aconteceu um pouco esse movimento e eu acho que agora o próprio consumidor ele está buscando outras coisas. Eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente, assim, a mobilidade vai ser importante, mas será que eu preciso agora estar do lado do meu trabalho? Ou eu preciso estar do lado de uma estação de metrô? Então, você começa a questionar uma série de coisas. A gente tem visto um movimento grande de empresas com home office agora. É lucrativo para todo mundo isso. Então, será que o modelo, o status quo que está definido sobre isso continua? Eu acho que esse pensar é o que a gente vai ter daqui para frente e eu espero pensado sempre no bem-estar de quem está usando o prédio, né? Eu vejo, sim, Darla, que esse novo normal nunca mais será o mesmo, né? A gente nunca mais vai ter... Eu vejo assim como usuário. Sempre quando eu projeto, me vejo como usuário. E eu vejo a preocupação de todos hoje, quando procuram um arquiteto, eles já querem esse projeto todo pensado, enraizado nessa sustentabilidade, né? Não dá para se pensar em fazer uma arquitetura sem pensar na psicologia do ambiente, sem fazer uma entrevista com o cliente, sem fazer... Eu penso assim, até a gente conversou muito sobre isso ontem, que eu acho que é um ponto muito importante que a gente aprende na arquitetura e deixamos de fazer, a pesquisa de campo. Verdade. Quem hoje faz a pesquisa de campo antes de implantar uma clínica, um hospital, uma escola num bairro, numa cidade? Quais os impactos dessa construção nesse local para essas pessoas, para essa população local, né? Então, a gente não é pegar um Ctrl-C, Ctrl-V, uma edificação e implantar em determinado lugar. A gente tem que entender as necessidades, as dores dessas pessoas locais, né? Por que não inserir essas pessoas no contexto, na cocriação desse projeto, Exatamente. né? Então, eu penso assim, o projeto não é mais feito para um cliente, ele é feito para uma família, para os amigos, para a sociedade, para o mundo. A gente tem que ter um propósito muito grande em cada traço, né? Entender a psicologia do ambiente, onde entram os parâmetros, né? A questão da iluminação, da ventilação, a questão do projeto hidráulico, dos materiais, elétricos, tanta coisa. A manutenção dessa construção, desses materiais especificados é muito importante, as pessoas não dão dando a importância, a devida importância para isso, né? Tanta coisa para se fazer, por se fazer, mas se a gente não começar a fazer, a gente não vai em lugar nenhum. Esse exemplo que eu dei do ar-condicionado é exatamente porque agora, com a pandemia,
O ar-condicionado ele não promove a troca de ar. Então, como você vai conviver Sim, com ambientes corporativos, com tudo? fechado. Como viver dessa forma agora? Então, assim, eu acho que traz oportunidades também, né, Bia, para a gente, para que essas coisas sejam revistas e que nós, profissionais, possamos agir de uma forma diferente Temos a também agora. responsabilidade com isso, né, Nico? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito Muito grande, uma grande. missão muito grande. Eu E, acho que quando o cliente nos contrata, ele confia em sim, gente. sim, Isso é um dever nosso. Eu falo assim que é o básico, é o mínimo que a gente tem que fazer, nortear esse cliente para o melhor caminho, claro, né? claro. E Darlan, quando a gente fala assim, arquitetura, a gente fala muito, todos nós arquitetos somos engenheiros, né? E quando a gente fala em urbanismo, a gente fala da questão da sociedade como um todo, a gente fala da habitação social, que tá, é um descaso. Muito, a gente está falando da pandemia. Pessoal, vamos lavar a mão, vamos se higienizar, fazer a higienização adequada. Quantos bairros, quantas cidades nem possuem esgoto, saneamento básico? Verdade, Como tratar essa realidade, né? verdade, verdade. E quando você pensa sobre isso, assim, o que você tem para falar para gente? Eu acho que realmente a pandemia veio para desnudar tudo isso, né? Desde que eu era estudante de arquitetura, a gente já tinha um déficit habitacional gigantesco. Eu lembro que na época eram 12 milhões de unidades. Hoje, se você vai olhar dados de hoje, você tem ainda quase 8 milhões de unidades. Mudou, melhorou? Sim. Eu acho que tiveram políticas públicas para essa melhoria, mas ainda a gente precisa fazer muito, porque a gente ainda tem uma incidência grande de comunidades, de habitações populares, que elas não estão humanamente adequadas para a moradia das pessoas. Então, se a gente pensar só no saneamento básico, por exemplo, a gente está falando de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada no Brasil. É o básico, né? Num dos países que talvez seja um dos países que tenham as maiores fontes de água doce do mundo. Então, assim, é incabível. É loucura. A É gente, incabível. a gente, É inaceitável. pois É é. inaceitável. Aí a gente está falando da água. Só que aí você vai falar que tem 100 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado. Então, isso é muito louco. Quando a gente olha que as políticas públicas elas não foram voltadas para você trazer o mínimo de infraestrutura para a população. Então, como é que a gente pode ir para a televisão pedir para as pessoas lavem as mãos e a pessoa não tem um banheiro em casa ou não tem água limpa em casa? É bem complicado. E eu acho, pelo que eu pude ver, apesar disso estar na nossa Constituição de 88, tá, Bia? Mas a gente vê agora que o poder público está começando a se mobilizar, inclusive agora com empresas privadas, porque isso tem que mudar. E por quê? Basta a gente fazer uma conta boba. R$ 1 gasto para você fazer uma infraestrutura de saneamento básico equivale a R$ 4 que você vai deixar de gastar na saúde pública. Então, olha que louco. Então, É planejamento, né? basta, Ela basta não é um planejamento, uma gestão adequada, né? vontade política também, entendeu, Bia? Um olhar atento, é um olhar atento, né? Porque É saneamento política, fica só falta embaixo da terra, mas poxa, a gente está jogando dinheiro fora e a gente está tratando mal a nossa população, a saúde da nossa população, entendeu? Então, eu penso dessa não, forma. não, eu faço essa mesma análise que você. Eu acho que uma coisa bem importante, assim, não sei se todos sabem aí, não sei se você já ouviu falar da síndrome do edifício enfermo, né? E foi aí reconhecida pela ONU, né? Na Filadélfia teve um contágio aí com quase 20 mortos, chegou no Brasil aí nos anos 90, aí com a morte do deputado Sérgio Mota, né? Sim. Por conta de uma infecção que ele pegou no ambiente de saúde pela má manutenção de um Do ar-condicionado. ar-condicionado. Quando eu falo que a arquitetura cura, ela não cura diretamente, mas ela tem um papel muito Muito, forte. muito importante. Não, ela com certeza, ela ajuda nesse processo de cura, né? Então, um projeto bem feito, quando pensar em todos os parâmetros, nessa boa arquitetura que todos nós aprendemos, esse beabá, esse passo a passo, durante 5 anos de faculdade,
Se a gente seguir tudo isso, a gente faz uma boa arquitetura, a gente entrega um propósito para o cliente, né? Concordo. E eu realmente eu vejo que as pessoas estão entendendo isso. As pessoas, hoje, pelo menos quando a gente fala em sustentabilidade, os clientes já buscam isso. Eles não querem mais um projeto arquitetônico que siga só uma normativa, que sigam só leis. Eles querem alguma coisa que faça um sentido para a vida deles, né? Sim. Eles não querem mais um projeto encontrado no computador, um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu vejo o quanto o cliente ele fica satisfeito quando ele tem um projeto com um propósito de vida para ele, né, que foi projetado pensando nas necessidades dele de moradia, nas necessidades básicas dele de saúde e bem-estar. Exatamente. Né, básicas de saúde e bem-estar. Então, eu falo assim, todos nós, em cada segmento, a Exis aí eu parabenizo o tempo inteiro, porque eu acho que o conhecimento é primordial para qualquer profissional. E, infelizmente, a gente não vê todos os profissionais com esse mesmo engajamento. Eu estou o tempo inteiro com muitos arquitetos, a maioria tem esse sentimento, esse feeling de entregar uma proposta, um projeto diferenciado, mas não são todos. Eu sempre falo assim, que o amor é o caminho, né? E o sucesso ou o dinheiro é a consequência de um belo trabalho. Sim. É simples assim. E se eu deixar falar de sustentabilidade aqui, arquitetura, acho que a gente vai aqui, haja live, não, mas gente. Você tocou num ponto ótimo, que realmente eu também parabenizo a ETS por isso, por promover isso, porque a gente precisa trazer conhecimento para mais pessoas, e mais pessoas que eu digo do nosso setor, entendeu? Muitas vezes eu acho que o arquiteto, ele até não faz, Bia, por falta de conhecimento mesmo, entendeu? Por acesso a essas informações, que às vezes o dia a dia não nos deixa, e o consumidor também não pede. Então, uma coisa leva a outra. Com certeza. Bem, e quando a gente está falando assim, em construção sustentável, a gente fala de várias técnicas construtivas, né? Desde a técnica construtiva convencional, as construtivas a seco. Hoje, quando você pensa em construção sustentável, uma técnica construtiva, o que você está vendo esse movimento todo aí, nesses horizontes, com essas pessoas que você convive, no meio que você anda? Vou usar bem a experiência de Casa Cor desses 5 anos, tá? Porque foi interessante, porque para mim é um laboratório a obra da Casa Cor. Imagina que você tem que construir aqui em São Paulo praticamente 80 ambientes por mostra, construir tudo em 2 meses, permitir a exibição por 2 meses e desmontar tudo isso depois em 1 mês. Então, a gente precisou dessa evolução, porque quando eu cheguei, existiam casas inteiras construídas de alvenaria e eram demolidas 2 meses depois. Tudo isso virava lixo na época. E aí a gente pensa o seguinte, a gente precisava melhorar esse processo, óbvio, e aí a gente trouxe o desafio para os arquitetos trazerem novos sistemas construtivos mais eficientes. Então, a gente teve desde sistemas construtivos tradicionais, por exemplo, como o Super Adobe, que é um exemplo bacana da bioconstrução, que foi trazido pelo Gustavo Neves no ano passado. Eu achei muito legal, porque dentro de uma amostra como Casa Cor, você ter um tipo de canteiro de experiências, Nossa Senhora! Então eu achei fantástico, e o Gustavo ele conseguiu juntar aquilo com um tipo de construção de steel frame em alguns momentos, a estrutura metálica reforçando em outros. Então assim, foi um mix de coisas em uma mesma casa. Aí a gente vai para aquela construção do reuso, que eu acho que são os containers, que para mim é uma paixão, é uma coisa muito bacana, que eu acho, porque você reusa um material que seria lixo, um material nobre como metal, e você consegue inserir isso em casas de alto padrão de uma forma muito bacana. O container foi usado pela primeira vez numa mostra Casa Cor em 2012. Então fica parecendo que é algo da agora, mas a Brunete Fracaroli trouxe isso em 2012. Lançando tendências, lançando tendências e fazendo mostrando que aquilo ali era possível de você trazer numa mostra de alto padrão, de construções mais valorizadas. Esse ano nós tivemos um projeto incrível feito pela Marília Pellegrini também, que foi muito premiado internacionalmente, e é um exemplo fabuloso também, entendeu? Então,
Indo agora para o lado mais dos industrializados, a gente tem técnicas que muitas vezes eu acho que elas estão em crescimento no Brasil. É o caso do light steel frame, as construções metálicas em geral, que a gente ainda tende a usar muito as de alvenaria. Eu acho que eu posso falar também do wood frame, que é largamente utilizado nos Estados Unidos, mas é uma coisa bacana também, e que eu acho que Santa Catarina é bem utilizado, né? determinadas regiões do país, eu acho que isso é completamente adequado. A gente tem também o CLT, que é são laminados de madeira, tramados de formas intercalados com as fibras, e que você tem uma estrutura como se fosse um pilar de concreto. É algo fantástico. Não sei se, para quem viu a Casa Cor São Paulo, deve ter visto a loja que foi feita pelo Marton, e a gente usou a mesma loja em 2018 e 2019. Ela simplesmente foi desmontada e montada novamente. E ela era com um sistema como esse. Foi também um exemplo muito bacana. Nós tivemos também algumas casas metálicas construídas, casas que foram usadas no Rio de Janeiro e trazida para São Paulo também, e a modulação disso que é permitido, entendeu? Isso é que eu acho bacana, porque você faz a casa crescer ou tomar a forma de acordo com a sua necessidade do momento, né? Eu vejo, Darlan, que o caminho é essa construção modular, né? Perfeito. Essa inteligência de uma construção modular e a seco, né? Exatamente. A gente ainda vê muito essas construções convencionais. Eu posso até estar equivocada no que eu estou falando, mas eu fico assim, gente, é andar um pouco para trás, porque para mim ali são vários artesãos trabalhando, né? Não é desvalorizando isso, eu acho que eles têm que ser melhor remunerados, sim. Mas ser profissionalizado para esse futuro mercado de trabalho aí, essa construção assim, inteligente, né? Bia, talvez a gente esteja falando de um vetor que muitas vezes o profissional ele não considera, que é o vetor tempo. Então, uma casa que você leva 1 ano, 2 anos construindo, a casa pode ser construída em poucos meses. Nós tivemos um exemplo fantástico em 2018, trazido pelo Arthur Casas, que foi a Cis House. Era uma casa de 200 metros quadrados, sem fundação. Ele simplesmente bateu o terreno e botou um pó de pedra, e a casa foi erguida em cima. A casa totalmente industrializada. A gente pode dizer que quase 90% de todos os itens que estavam na casa foram produzidos em uma indústria e trazidos sob medida. E montados em 28 dias, Bia. A casa, em 28 dias, ela estava pronta. E aquilo depois foi todo desmontado e levado para um outro site, para um outro local, ser igualmente remontada. Então, eu acho que essa eficiência e essa questão tempo é um denominador que precisa estar aí. Darlan, tempo e precisão, né? Sim. Precisão. Exatamente. Porque quando esse modular é industrializado, ele vem com uma precisão certa, correta. Verdade. Aquele problema, aquela dor de cabeça que obra causava, deixa de existir. Né? Passa a ser uma coisa prazerosa desde o projeto ao fim, né? Vira um grande quebra-cabeça e você reduz os riscos de falha, de erro. Então, isso é muito bom. Eu queria dar mais 2 exemplos. Um que foram as meninas da Tres Arquitetura, que elas pegaram estruturas metálicas que foram demolidas de um shopping center, de um ferro velho, levaram e fizeram a casa delas. E depois elas devolveram para o ferro velho para o cara ganhar dinheiro de novo. Então, isso é um exemplo. A reciclagem, o reaproveitamento. Isso é sustentabilidade, né, fantástico. A gente também teve grandes estruturas cenográficas. Eu não sei se as pessoas lembram do Espaço da Deca no ano passado, que é nosso principal patrocinador, e que foi uma grande estrutura feita rapidamente, só com placas de fibrocimento e estruturas usadas em eventos, em palcos para shows. Então, isso foi montado e desmontado de uma forma muito ágil.
E por último, tem uma coisa que eu gostaria muito de ver na Casacor São Paulo, que é o EPS, as construções em EPS. A gente tem fortemente sendo usado na Casacor Ceará, Bahia, Casacor Pernambuco também, mas a gente não vê ainda isso sendo usado na Mostra de São Paulo. Eu ia te perguntar isso agora. Me conta o que você me fala do EPS. Para quem está nos ouvindo aí não sabe um pouco, eu tenho uma história assim com o EPS, todas essas certificações que eu falei aí de um projeto que a minha casa, né, foi feito no sistema EPS. Isso, eu vi que você... Eu estou fascinada com o sistema. É um sistema modular também, né? É uma obra rápida, térmica, acústica. E ainda é muito pouco disseminado, né? A gente estava conversando sobre isso ontem, né, Fernanda? E eu quero muito poder mostrar, tipo assim, essa pouca experiência que eu tenho aí com esse sistema. E foi tão legal ontem falando contigo, você retratando isso agora, sobre esse sistema, porque para mim é o caminho. Essa construção steel frame, essas construções modulares, a questão do EPS. Eu acho que quando você vai para o exterior, por exemplo, o mix, existe muitas construções com um mix disso tudo, com construções com EPS, onde a garagem é estrutura metálica. Isso é inteligência, é entender o que o cliente quer. Porque se o cliente chega para você, eu estou com um projeto agora, desenvolvendo um projeto, e o cliente ele me quer acústica, né? E a questão, ele não quer usar ar-condicionado e quer uma questão térmica. O que eu vou propor para ele? O EPS. Eu não tenho outra solução construtiva para ele, a não ser o sistema construtivo em EPS, em questão de ter o que ele realmente deseja. Agora, se é um cliente que ele já chega para mim e fala assim, eu quero climatização, eu quero todas as técnicas, eu quero uma técnica construtiva que me atenda em prazo, em tempo, em precisão, aí vamos no steel frame, vamos em várias outras técnicas construtivas. Então, você é o profissional, ter o conhecimento de cada técnica, entender a necessidade de cada cliente e saber o que especificar e o que vender para ele. Isso é sustentabilidade. Eu acho super bacana esse exemplo que eu trouxe das meninas reaproveitarem isso. Eu tenho feito muitos projetos voltados para a sustentabilidade. O que eu faço? O canteiro de obra são tijolos reaproveitados, assentados a barro para ficar um canteiro de obra, assim, a casa da gente fazer a reunião ali, a mão de obra fazer as refeições, tudo, né? Ser térmico. A iluminação, eu pego uma garrafa PET, coloco água sanitária, sol bate, ilumina tudo. Tem coisa mais gostosa que isso? Você entrar num canteiro de obra que a pessoa senta ali, mas tá fresco, está quente lá, será que tá fresco? E aí, então, que foi assentado a barro. Gente, quando me disseram que chega a ser de 7 graus a diferença térmica... 7 graus a diferença térmica. Gente, isso em locais mais quentes, mais bem ventilados, isso é o melhor dos mundos dentro de uma casa, imagina. Incrível. Incrível. Eu espero que seja utilizado. Não, e vamos conversar mais sobre esse sistema aí, que a gente tem muita coisa para fazer e para levar conteúdo e informação para as pessoas, né? Que eu acho que é o legal disso tudo. A gente tem que dividir conhecimento, porque junto a gente vai muito longe, né? Muito além. Dá uma curiosidade que eu tenho. Eu vejo a Casa Cor como uma tendência, né? É tudo que lança ali, vai para o mercado muito forte. Como é a sua experiência ali quando um arquiteto, por exemplo, pega um revestimento, porque é muito cenográfico também. Eu trabalho com cenografia e vejo que Casa Cor é muito cenográfico também, né? E o arquiteto ele resolve pegar um piso e jogar no teto, fazer um forro dele. E isso não tem no mercado, não existe no mercado. Aí o cliente chega ali e fala, nossa, eu adorei isso e eu quero isso para mim. Como que é esse dia a dia? Isso acontece? Como que é essa questão do profissional com a fábrica? Acontece. Primeiro que eu acho que os arquitetos que fazem Casa Cor, eles são incríveis, né? A gente estava comentando que assim, ele faz o trabalho para o pior cliente dele, que é ele mesmo. Então, e para uns aquilo ali é muito louco. Ele tem que se superar, né? É uma aprovação para si mesmo, né? E aí eu acho que a gente se depara com questões que são desafiadoras para os nossos patrocinadores também. Porque às vezes você chega, como você falou, com um revestimento onde foi trazido para ser colocado no chão, no piso. E o arquiteto, não, mas eu quero, tá bem, eu vou colocar no piso, mas eu vou pôr na parede, eu vou pôr no teto também. Quando ele faz isso, ele está conversando com o mercado, com o visitante.
E o cliente vai entrar numa loja depois da mostra e diz, não, mas se eu vi na Casa Cor, por que eu não posso ter na minha casa? Então, eu acho que essa experimentação traz uma gama de oportunidades também. Produtos, né? Cria produtos, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que Que legal. aproveitar essa criatividade e aquele grande laboratório Casa Cor, eu acho que ele é Um muito laboratório. frutífero para esse tipo de coisa. É muito bacana. É bom, legal. E isso deve acontecer Contribuir. muito com o mobiliário também, né? Acredito que muito mobiliário deve vir de lançamento Olha, pós essa cor. mobiliário, metais sanitários. Então, você verifica que, por exemplo, o Ricardo Belo Dias, no ano passado, fez uma linha de produtos para a Deca, que fez tanto sucesso na internet aquilo, que a Deca resolveu colocar em linha de produção. Então, é um termômetro bem bacana. Cores, experimentação de cores. Então, às vezes, a gente tem um patrocínio da Coral, que traz as tintas à base d'água, e aí cores são utilizadas onde as pessoas não estavam muito acostumadas a ver uma cor como aquela no ambiente, Entendeu? e que depois da mostra todo mundo É um está laboratório, amando. né? É um Então, laboratório. isso é incrível, incrível mesmo. Darlan, tipo assim, todo mundo conhece a Casa Cor, eu sou fascinada, eu sou todo ano, bato carteirinha ali, adoro. E a Casa Cor Sustentável, eu entendo que é um projeto que está junto a um projeto paralelo, eu queria entender, que é uma coisa nova também, né? Essa Casa Cor Sustentável não tem muito tempo, tem? Me conta Não, um não, pouquinho não como que tem. surgiu essa casa, como surgiu essa Casa Cor Sustentável dentro da Casa Cor, qual é essa relação entre uma e outra? Vocês possuem, assim, algum... Qual é o propósito dessa Casa Cor sustentável com a Casa Cor, assim? Conta um pouquinho disso. Na realidade, a gente criou esse perfil para poder dar luz a esse assunto. Ele foi criado no ano Uhum. passado, na Casa Cor São Paulo, um pouco antes da Casa Cor São Paulo, exatamente porque a gente tinha um tema, que era o Planeta Casa, que ele tinha três pilares muito bem definidos, que era o afeto, a afetividade, né, a tecnologia e a sustentabilidade. Como era algo onde a gente já tinha muito material, muita coisa desenvolvida na própria mostra, a gente achou que era o momento de contar essa história para as pessoas. Então, um perfil no Instagram, que a princípio a gente deixou como temporário, tanto que o crescimento dele é completamente orgânico, sem muito propósito, propósito entenda, sem muito propósito de se tornar gigante, porque o nosso grande perfil é do Casaco Oficial, que tem quase 2 milhões de seguidores e é inspiração para muita coisa. E o Sim. sustentável a gente trouxe, inclusive, para poder também trazer esse conteúdo e mostrar que Casa Cor também tem práticas sustentáveis. E aí ele foi ficando, nesse período da pandemia, a gente voltou a ter um crescimento muito grande também, mais de 30% de crescimento nele, e continua crescendo. Então, para a gente está sendo bem bacana poder trazer Muito bom. esse conteúdo para o nosso público também. Tem só uma coisa que eu ouvi uma vez de alguns estudantes de faculdade que usam o perfil para buscar informações também, entendeu? Então, isso já virou Muito, é conteúdo. virou Muito bom. conteúdo, fonte de pesquisa, pessoas Muito apaixonadas legal. pelo assunto, e até Inspiração, inspirações, né? para a gente desmistificar uma coisa, Bia, é como se a sustentabilidade tivesse que ser linkada só a reuso de materiais ou projetinhos mais simples, e não é verdade. Ela Não é. permeia, eu acho que qualquer nível da arquitetura e do design de interiores. Darlan, a gente está aqui falando em casa cor, em casa cor sustentável. Eu, como eu faço cenários, essas coisas, trabalho com esse mercado, a gente sabe quanto. Agora eu vou te ouvir, que você vai me responder isso. O quanto de entulho isso gera após uma desmontagem de uma feira, de um evento. Como que é a gestão desses resíduos, desse processo aí, dessa Olha, montagem pós-evento? é um desafio gigante, viu, Bia? Quando isso começou, trazido pela Lígia Pedreira lá em 2015, eu acho que a gente não imaginava a profundidade
e talvez os números que a gente fosse atingir, entendeu? Então, quando a gente fala de uma Casa Cor São Paulo, eu estou falando de, por edição, de 2.000 a 2.500 toneladas de resíduos que são gerados. Então, isso é muita coisa, é uma obra de grande dimensão. Para você ter uma ideia, são 4.000 pessoas envolvidas numa obra como essa. Porque imagina, são 70 a 80 ambientes, cada profissional com com a sua equipe. Então, é muito louco gerir tudo isso. Falando de resíduos, a gente fez o quê? Em 2016, a gente centralizou a gestão do resíduo. Porque antes, cada arquiteto tinha sua caçamba. E a gente não sabia para onde esse resíduo ia. Então, a gente falou, cada arquiteto tinha sua caçamba e dava o fim que quisesse. Imagina a confusão que isso dava. Então, Casa Cor criou um condomínio, nós centralizamos essa gestão de resíduos e a gente se propôs a dar o devido destino a cada um desses itens. Naquele ano, que foi o primeiro, a gente já atingiu 90% de desvio de aterro. E nossa consultora da Pousa Ambiental, a Verônica, ela até pede, Darlan, não vamos falar mais só de desvio de aterro. A gente valoriza esses resíduos. Então, por quê? Porque a gente dá um destino correto, a gente promove a economia circular, a gente faz com que ele retorne para uma fábrica e volte em outro produto, entendeu? Então, é muito interessante isso. E também isso contribuiu para que em 2019 a gente compensasse a nossa pegada de carbono. Então, a gente compensou o evento 2019. Um dos itens foi exatamente que toda a madeira ela se transformou em biomassa. Então, ela foi para indústrias, ela emite muito menos gases de efeito estufa do que se fosse para um lixão, por exemplo. Somado a toda essa questão aí da economia circular e de promover novos produtos, a gente também fez uma coisa dentro da Casa Cor com um parceiro que foi colocar uma composteira mecânica lá, do Dar a Vida, e a gente, só no último ano, geramos 12 toneladas de adubo, com todas as sobras de alimentos do evento. Então, o legal disso é que o público visitante, ele levava o adubo para casa. A gente distribuiu adubo para os paisagistas, para todo mundo que quisesse levar, a gente doava. Um adubo de excelente qualidade, e a maioria dos visitantes saíam lá com o seu saquinho de papel, com um adubo para colocar na sua floreira. Então, foi uma coisa legal também. Tem uma coisa também, Bia, que eu acho que a gente precisa pontuar, que é o lado social dessa questão. Além da gente apoiar algumas cooperativas com boa parte daquele material que saía de lá, imagina a quantidade de embalagens, de garrafa PET, tudo que saíam dos nossos restaurantes, né? No final da obra, a gente tem uma quantidade de materiais que, às vezes, até por desconhecimento, vão parar nas caçambas. Ou o próprio arquiteto nos doa, ou o patrocinador também. Então, ao longo desses anos, nós já doamos 146 toneladas de produtos nobres, principalmente para pessoas que precisam, ONGs cadastradas conosco. Então, a gente entende que isso é muito legal e muito importante. E aí, só para terminar, o nosso desvio de aterro, hoje, ele é de 99,3%. A única coisa que a gente não consegue valorizar são os ditos rejeitos, né? O papel de banheiro, fraldas descartáveis, coisas que estão contaminadas, por exemplo, com sangue animal nos restaurantes. Então, isso aí não tem como. O resto todo, até as folhas que caem das árvores, eles têm um destino correto. Isso, para nós, é um orgulho de dizer, é muito bacana. Darlan, parabéns, viu? É muito legal ver um empreendimento desse porte, né? Fazendo uma ação social e sustentável, como que vocês têm feito, essa preocupação com esse ciclo vivo, né? Sim, de tudo que entra, para onde vai, né? Exatamente. A utilização e o reuso, aproveitamento de tudo isso. Parabéns, sensacional.
Quanto tempo a gente tem aí, né? Se deixar, a gente vai falando, fora 10 minutinhos, é isso? Nossa senhora, tem tanta coisa para falar, gente, vamos lá. Nego, vamos tentar falar um pouquinho, um jogo rápido aqui, que eu acho que que você pensa, o que vai ser o futuro da sustentabilidade? Quando a gente pensa em futuro de sustentabilidade, eu falo futuro sustentável para a construção, para a arquitetura residencial. Eu vou fazer de uma vez, depois você vê como que você responde isso. Eu queria entender o que é seu pensamento quanto a isso. Como você pensa ser o futuro da arquitetura sustentável residencial, corporativa, de saúde para a cidade? Fala comigo disso aí. Nossa, Bia, muita coisa. Vamos que eu quero te ouvir, Nego. A gente está vivendo um mundo de incertezas, né? Então, mas eu acho assim, eu acho que a pandemia ela veio mais uma vez para puxar o tapete e dar uma chacoalhada na gente, né? Eu acho que nos últimos anos todo mundo tem sido impactado pelas questões do aquecimento global. Então, não é novidade para nenhum de nós. E a gente sempre ficava naquela de dizer, isso é uma coisa que é de política pública, que os governos vão ter que fazer alguma coisa. Mas eu acho que a pandemia veio para mostrar, nivelar todo mundo por igual. Seja preto, branco, amarelo, pobre, rico. Então, fez com que mostrasse para nós que, olha, se vocês não tiverem uma junção de ações, a gente não vai conseguir juntos fazer com que isso aconteça. Não adianta a Suécia fazer o seu papel e a China continuar poluindo, ou a Índia, ou o Brasil, ou os Estados Unidos, entendeu? Então, não adianta. Todos vão ter que... Nós somos um só, né? Perfeito. E aí eu vejo, e eu estou achando bacana até esse movimento dos fundos internacionais pressionarem financeiramente o Brasil para você cuidar melhor da Amazônia, do que está acontecendo lá, entendeu? Porque você mexe no globo inteiro com isso. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E aí, engraçado que a gente fez uma postagem há algum tempo atrás, onde a gente precisa observar da mesma forma e de uma maneira afetiva para as nossas 3 casas, né? O planeta, né? O nosso lar, que eu acho que a gente tem olhado muito, e o nosso corpo. Muito para ele. E quando eu falo do nosso corpo, eu não estou falando só da academia, só de você fazer alguma atividade física, mas principalmente... O ser, né? O ser. Exatamente. Então, eu acho assim, a gente precisa ter uma forma equilibrada, equilibrada e não individualizada de cuidar dessas nossas 3 casas. Eu acho que isso aí vai fazer com que, seja lá em que setor for, corporativo ou dentro da sua residência, com sua família, ou com alguém que está morando em outro país, eu acho que a gente pode ter frutos muito bacanas a serem colhidos. Eu penso assim, que Nilo, eu acho que é mais essência e menos tendência, né? Perfeito. Total. Perfeito. Todo mundo, eu vejo assim, que todo mundo está olhando para dentro, entendendo as suas verdades, as suas dores, a sua essência, e com um propósito muito forte. Eu vejo que as pessoas não vão se unir a qualquer profissional, de qualquer segmento, de qualquer área, verdade. se não tiver essa mesma bagagem, esse mesmo propósito de vida, né? Verdade. Quando eu falo assim, falando um pouco do que eu penso, assim, a gente fala em construção sustentável, esse mundo que tem caminhado aí. Quando eu penso no residencial, Darlan, eu quero até ver se você tem esse mesmo raciocínio. Eu penso que esses clientes, eles vão vir desejando uma coisa mais otimizada. Acho que a gente não vai ter aquele cliente que vai chegar, eu quero uma casa de 3 quadras, 2 lotes, 3 lotes, uma casa com 5 suítes, 6 suítes, não. As pessoas acham que elas vão entender as suas necessidades. Ela não vai querer nada mais do que ela precisa. Concordo. Né? Nada mais do que ela precisa. Eu acho que a gente tem que pensar em modelos de projeto. Para que o excesso, né? O que eu estou falando, aquela essência. O que eu preciso? Qual é a minha verdade, né? O que vai resolver o meu problema? Para que eu quero mais? Eu não preciso disso, né? Exatamente. E nós, profissionais, a gente tem que ter esse diagnóstico do nosso cliente, a gente tem que tirar isso dele. O que você precisa, né? A gente tem essa função muito forte. E quando eu penso assim na questão da acessibilidade, do desenho universal, desse direito de ir e vir,
da questão da longevidade, desse idoso que o planeta, o mundo, o Brasil, então, em poucos anos aí vai ter uma população muito mais idosa, em crescente. A gente tem que pensar em como projetar para esse idoso, para ele poder ir e vir. A gente estava conversando muito ontem, a gente conversou isso ontem, né, do motorhome, né, nos Estados Unidos funciona muito. O problema, por que não a gente pensar numa construção nesse formato, nesse modelo, onde esse idoso vai poder ir e vir para onde ele quiser, Verdade. né? Isso. Então, a gente tem que procurar quais são essas dores, como nós, em cada segmento, a gente pode solucionar esse problema dessa população longeva, dessa sociedade que não tem água, esgoto. Eu vejo que eu tenho até alguns momentos de vários profissionais, quando a gente fala a questão do home office. Eu acho que isso é uma realidade para todo mundo, chegou para ficar. E eu fico muito feliz com isso, eu já imagino São Paulo, aquelas avenidas, aqueles prédios engraçados, sumindo do planeta, dando outra função para aquilo, vamos repaginar aquilo ali, virar lofts arejados, com iluminação, com as ventilação. As pessoas querem qualidade de vida, né? Então, qualidade de vida, com cowork, aquelas avenidas, sem aquele trânsito infernal, o trânsito apenas o necessário, o pessoal pensando mais em saúde, usando mais a bike, caminhando mais, mas por avenidas realmente que tenham qualidade de vida, né? Exato. Que promova essa humanização, esse afeto. Tipo assim, eu cuido de você, você cuida de mim, vamos junto que a gente vai ter um mundo melhor, né? Então, é tanta coisa por fazer, para se fazer. E eu fico muito feliz de estar aqui dividindo esse canal, esse momento contigo. Agradeço de novo a Etis. Agradeço muito a Etis. Acho que foi um encontro muito bacana. Um presente, né? Foi muito bom esse encontro nosso aqui. Me identifiquei muito contigo. Acho que a gente tem o mesmo propósito, assim, de vida. E é muito gostoso quando eu falo assim, que o caminho... Não existe sucesso. Quando você tem um propósito muito forte e objetivos muito fortes, quando eles são os mesmos, é o caminho, as coisas fluem, as conexões acontecem, as pessoas se unem, né? Para a gente fazer realmente a diferença. Eu sou apaixonada em arquitetura, reconheci e senti também o seu propósito dentro da Casa Cor Saúde. É fascinante o trabalho que você faz. Vocês fazem, que é uma equipe, né? Ninguém está sozinho. Nossa, isso por trás mesmo, de mim viu? também. É uma equipe muito aguerrida e muito cheia de propósito mesmo. Abraçam a causa e fazem as coisas acontecerem. Agradeço mesmo a toda a equipe de Casa Cor. Todo mundo ajuda. Gente, e eu fiquei aqui tão entretida no papo, assim, que eu não vi se tinha perguntas, se não tinha, se alguém tem alguma dúvida. Gente, eu também não vi. Mas eu acho que tá para cair, mas eu me coloco à disposição de todos vocês aí, quem quiser me procurar, me adiciona aí, adiciona a Ed também. Casa Cor Sustentável, que está vindo aí com tudo que tem de sustentabilidade, mostrando que realmente não é reuso, né? Não é só isso, não é reaproveitar, sustentabilidade é muito além disso. Muito além, muito além. E assim, eu também me coloco à disposição, tá, Bia? Lá no Casa Cor Sustentável, dúvidas que as pessoas queiram tirar com a gente. Não te largo mais, Darlan. Não mesmo. Eu não te largo mais. Vamos pensar em coisa junta legal aí para fazer em prol da causa. Vamos. Gente, eu só tenho a agradecer, viu? Obrigada a todos vocês. Também. Obrigada, Eta, a toda a equipe da Eta aí. Todos. Quem tiver dúvidas, quiser ir junto com a gente nesse caminho aí para o mundo melhor, estamos totalmente à disposição, né, Darlan? Vamos juntos fazer a diferença. Isso mesmo. Foi um prazer incrível participar aqui com a Etis e com você, Bia. Foi um presente.